Fala aí, meus amigos dos neurônios neuróticos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aos estudos sobre neuroanatomia e neurofisiologia? Beleza! Então vamos lá. O tema de hoje vai ser sobre sinapse. Sinapse nada mais é do que a comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio e uma célula muscular, uma glândula, para secretar alguma coisa resultante daquilo que foi sinalizado. Tudo bem? Então nós temos dois tipos de sinapse que acontecem no nosso corpo. Nós temos a sinapse química, que acontece através dos neurotransmissores, que será abordado na aula de hoje. E a sinapse elétrica, onde não tem um espaço entre um neurônio e o outro. Os neurônios estão praticamente conectados através do gap junctions, que são junções comunicantes. Eu vou explicar isso um pouquinho daqui a pouco mais tarde. Aguenta aí. Então, as sinapses químicas, elas, o nome já diz, né? Ela é realizada através de substâncias químicas. Essas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores. Os neurotransmissores são vários tipos de famílias que agem causando efeitos diferenciados no nosso sistema nervoso central e no nosso sistema nervoso periférico. Então, eu vou falar daqui a pouquinho sobre os neurotransmissores, mas eu quero que vocês entendam que as sinapses são comunicações entre dois neurônios. O neurônio anterior é chamado de neurônio pré-sináptico e o neurônio posterior é chamado de neurônio pós-sináptico. Bem, aí vocês viram que na aula anterior, sobre o potencial de ação, que quando o neurônio está em repouso, a gente chama de potencial de repouso, ele está com menos 70 milivolts. De repente, quando a gente espirra ou pisa num prego, ou na areia quente, ou a gente toma um susto quando a gente vê aquela mensagem indesejável pelo celular, naturalmente aquele potencial de repouso, ele sai de menos 70 e ele atinge o pico de mais 35 graças à entrada do sódio. Não sei se vocês lembram que o sódio está entrando e deixando o neurônio mais eletricamente positivo. E aí, essa comunicação entre um neurônio e outro vai acontecer justamente isso. Nós temos neurônios pré-sinápticos e neurônios pós-sinápticos, e os neurotransmissores que vão fazer essa comunicação, essa química comunicadora entre um neurônio e outro, e eles podem ser tanto excitatórios quanto inibitórios. O que isso tem a ver? O que isso é importante para a gente? É isso aí, então, nós temos neurotransmissores que têm características excitatórias, que conseguem deflagrar o potencial de ação no neurônio, e nós temos neurotransmissores de característica inibitória, que eles hiperpolarizam o outro neurônio, fazendo com que não estimule deflagre o potencial de ação. A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por sinapses em várias áreas do nosso cérebro. Então tem milhões de tipos de neurotransmissores atuando em vários compartimentos cerebrais simultaneamente, cada um agindo de uma maneira ou de outra. Então tem neurônios que estão recebendo impulsos de vários outros neurônios, 1000 neurônios podem estimular um neurônio seguinte, o pós-sináptico, e um neurônio pode tentar se comunicar com outros 100 vizinhos. E assim vai acontecendo a maravilha dessa arquitetura, onde o cara lá de cima colocou dentro de nossa cabeça. Fiz um desenho, uma massinha aqui, uma maquete com vocês, está aqui a massinha. Fiz uma maquetezinha aqui, nessa mesa bonitinha aqui, para tentar mostrar para vocês como funciona. Então esse PA aqui significa o potencial de ação que veio lá do neurônio. Esse aqui é a parte final do neurônio, que é o botão terminal. Então chegou o potencial de ação, consequentemente uns canais de cálcio vão se abrir para poder o cálcio entrar, e com isso as vesículas sinápticas que estão contendo esses neurotransmissores começam a migrar para a parte periférica do neurônio. Então aqui ele vai se fundir com a membrana, como se fosse um processo de exocitose, onde as vesículas vão se fundir à membrana para liberar o neurotransmissor aqui na fenda sináptica, esse espaço entre os dois neurônios. E aqui em seguida a gente vê o outro neurônio, o neurônio pós-sináptico, recebendo aqui os neurotransmissores através de um receptor químico. Esse é o receptor aqui desse neurotransmissor específico. Mas eu posso ter aqui vários outros neurotransmissores também na minha membrana do neurônio pós-sináptico. E quando esse receptor abre os canais e o neurotransmissor entra,
consequentemente ele estava menos 70, o que vai acontecer com esse neurônio aqui? Ele vai deflagrar o novo potencial de ação graças à entrada do sódio. E assim acontece a famosa sinapse química. Só para relembrar então, somação espacial é quando um neurônio estimula várias vezes o outro neurônio. Somação temporal é quando vários outros neurônios estimulam um único neurônio. Beleza? Só para a gente não confundir. Então eu vou apresentar para vocês agora os principais sinalizadores químicos que são os neurotransmissores. Veja aí. Vamos lá, galerinha, voltando aqui esse esquema bonitinho, acabei fazendo mais receptores de membrana com vários neurotransmissores entrando. Um pode ser excitatório, os outros podem ser inibitórios. Dependendo do bombardeamento químico, o neurônio pós-sináptico ele pode ou não deflagrar o próximo potencial de ação. Então vamos lá, aqui os atores principais, alguns neurotransmissores, nós temos muito mais do que isso aqui, mas eu vou dar exemplo desses principais aqui. Por exemplo, a dopamina, cara, sensacional, né? A dopamina, ela tem como função de comemorar, né? O hábito da gente comemorar, de ser grato, fazer atividade física, tudo isso leva à liberação de dopamina. E qual é o efeito que a dopamina vai ter na nossa vida? Ela vai reduzir a ansiedade, vai melhorar o ânimo, a energia, a motivação. Então a dopamina é muito importante para isso. Em alguns lugares do cérebro, a dopamina também é responsável pela motricidade fina. Isso aí, quem tem Parkinson, tem diminuição da dopamina em algumas estruturas do nosso cérebro, como a substância negra do mesencéfalo. Então, se eu tiver uma diminuição de dopamina nessa área, consequentemente, eu posso, né, observar os sinais de parkinsonismo no nosso parente, ou no nosso cliente, no nosso paciente, beleza? Já a serotonina é quando a gente tem o hábito de ver o lado bom das coisas, né? O otimismo. E o que ela causa na nossa vida? Ela reduz os maus hábitos e aumenta a capacidade de decisão na nossa vida. Então a serotonina ela é muito importante também no nosso dia a dia, na nossa rotina. E a noradrenalina? Essa aqui o bicho pega. A noradrenalina nada mais é do que está relacionada com o exercício físico e o estresse, né? Ela libera adrenalina lá no nosso corpo, faz com que a gente fique mais excitado quando a gente está em atividade física. Então ela ajuda a reduzir, ela melhora o foco e a capacidade de pensar também. Vou falar agora dessa menina aqui da serotonina, olha o neurotransmissorzinho aqui azul, ó. Serotonina, quando ela entra no neurônio pós-sináptico, ela vai causar, né, uma coisa muito boa, que é reduzir os maus hábitos, aumentar a capacidade de decisão, os impulsos. Então a serotonina ela é muito importante no nosso dia a dia. Tem outro neurotransmissor também que é muito bacana, que é a noradrenalina. Quando a gente está fazendo atividade física, ela, né, é liberada em algumas áreas do nosso encéfalo também. Bem, a noradrenalina ela também ajuda a reduzir o estresse e melhora o foco na nossa capacidade de pensar. A ocitocina é o neurotransmissor relacionado ao afeto, né? Quando a gente tem abraços verdadeiros, a nossa troca de carinho, troca de afeto, seria o neurotransmissor do amor? Não sei, fica a dúvida aí. Mas ela proporciona bons sentimentos, a conexão no amor e a confiança também, ocitocina. Bem, nós temos aqui também um outro neurotransmissor chamado de GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central. A GABA, a gente consegue adquirir ela na nossa alimentação, comendo castanha, né, comendo essas amêndoas. Ela ajuda no foco, na meditação e na respiração. E ela também reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Essa é a nossa querida GABA. Nós temos também a endorfina. A endorfina está relacionada ao sexo, ao chocolate, aos risos, né? Tudo que é de bom, contato com a natureza. Então, quando você está, né, praticamente nessas situações que eu acabei de falar, naturalmente os seus cérebros começam a liberar a endorfina e você começa a alcançar, né, você diminui a depressão, aumenta a sensação de felicidade, reduz a dor. Isso é um barato, né? Tá só coisa boa relacionada à endorfina. Bem,
E por último aqui a acetilcolina, falou em acetilcolina, falou em movimento. Então, se eu estou mexendo aqui minha mão para mostrar para vocês, naturalmente a acetilcolina está sendo lançada para um músculo, ou seja, a conexão entre um neurônio e um músculo causa o movimento humano. Então a acetilcolina é um neurotransmissor relacionado ao movimento. Alguns artigos também dizem que a acetilcolina está relacionada também com a memória e aprendizado. Para acabar aqui, eu fiz esses 3 círculozinhos aqui, com a noradrenalina, com a serotonina e com a dopamina, cada um com uma cor. Bem, isso aqui seria a interseção entre esses círculos. Mas aqui a serotonina, como eu bem falei anteriormente, relacionada ao impulso, a dopamina, N coisas, né? Porém a iniciativa, né? Como foco principal, e a noradrenalina ali como energia, atividade física e interesse. A interseção entre a noradrenalina e a serotonina, qual vai ser o resultado no nosso corpo? A ansiedade e a irritabilidade. A interseção entre os 3 neurotransmissores, qual vai ser a sensação do nosso organismo? A sensação de emoção, humor e cognição. Bem, galerinha, esse aí foi a dica de hoje sobre os neurotransmissores. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso aqui que eu preparei para vocês. E vamos lá, mãos à obra, e vamos liberar a endorfina que o carnaval está chegando. Vamos que vamos. Valeu!